Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao grupo do livro, no nosso grupo de estudo do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Mentais. E lembrando aqui que o livro ele é todo voltado para os transtornos desafiadores, porém a gente vai estar aplicando aqui, trocando conhecimentos, trocando informações para a gente fazer na prática, na clínica, no dia a dia mesmo, com vários outros transtornos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje, como a gente está seguindo o nosso cronograma, é o capítulo 5 e o capítulo 6 que nós tínhamos combinado. O capítulo 5, ele é um capítulo mais breve, e aí eu vou tentar aqui ser bem breve, fazer de maneira mais resumida, vamos ver se eu consigo, né? Para ficar o mais claro para a gente. Sejam todos bem-vindos que estão assistindo aqui comigo no YouTube, ou também quem for ficar gravado. Se for surgindo, gente, dúvidas ao longo do que eu for falando, deixa nos comentários, deixa aqui no chat do ao vivo, ou deixa aí no chat, nas mensagens mesmo, ou também pode mandar lá no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, tá? E aí o capítulo 5, realizando o modo adaptativo. Voltando a Jack, né, que a gente está falando aqui desde do segundo capítulo, Jack e a sua equipe identificaram suas aspirações de ser voluntária em um lar de idosos e os significados valiosos que isso tem para ela. Eles trabalharam conjuntamente para que ela encontrasse oportunidade de realizar esse desejo. Jack e seu terapeuta criaram um quadro de visualização com figuras que eles encontraram de jogos, pessoas rindo juntas, bijuterias e notas musicais. A equipe, na sua instituição, convidou Jack para ajudá-los a organizar semanalmente noite de jogos na casa, atendendo ao seu desejo de ser útil e construir conexão entre as pessoas por meio de uma atividade em que ela realmente gostava. Eles também continuaram a fazer bijuterias com Jack no papel de distribuidora do material. Certo dia, quando eles entregaram as bijuterias em um dos lares de idosos, Jack perguntou se eles precisavam de voluntários para fazer companhia às pessoas durante a semana, e ela foi convidada a vir todas as quartas-feiras. Depois que você tiver desenvolvido uma ou mais aspiração e identificado o seu significado, lembra no capítulo passado que a gente foi falar sobre buscar o significado por trás daquele desejo, né? Tem pessoas que vão trazer para a gente uma aspiração mais tranquila, outras, como a gente está falando de transtornos desafiadores, vão trazer para a gente desejos, aspirações muito fantasiosas. E aí a gente não critica, porque nós não estamos aqui no papel de críticos, mas a gente vai buscar o significado por trás daquela aspiração. Né? Seja ela uma atividade de risco, seja ela algo que se torne impossível, né? No caso de Jack, trazer as pessoas de volta à morte, outras pessoas que querem atividade de alto risco, matar alguém, ou utilizar droga, a gente sempre precisa buscar o significado por trás dessa aspiração. Os passos da ação positiva incluem a revisão frequente da aspiração, dividindo-a em passos, planejando a ação focada na aspiração e monitorando o progresso e o sucesso. Esse processo atualiza o modo adaptativo e promove um senso de propósito que é determinante, importante de bem-estar e recuperação. Então, a gente tem lá o mapa, tá? O mapa da CTR, e a gente vai preenchendo a cada encontro nosso com essa pessoa, a cada momento em que a gente consegue mais informação, a gente vai colocando lá. Lembrando que o nosso objetivo é trabalhar o modo adaptativo da pessoa, desse indivíduo. Então, a gente precisa acessar. Se você chega numa parte, você não está conseguindo desenvolver, você não está conseguindo realizar é ação mesmo, né? Se a gente não está conseguindo, a gente precisa novamente acessar e ver se realmente estamos trabalhando de maneira correta o modo adaptativo. E aqui a gente já trabalhou a questão de achar a aspiração que aquela pessoa tem. Lembrando, por mais que pareça fácil, não é simples. Vai ter coisas aqui que a gente vai conseguir com uma sessão, com um encontro, né? No consultório, a gente trabalha com sessão. Nas clínicas já de apoio, de assistência à saúde mental, nós vamos ter vários encontros com essas pessoas. Às vezes elas não vão ter paciência de ficar ali 50 minutos com a gente. Então, a gente vai precisar de 5 minutinhos, 10 minutinhos, e ir desenvolvendo isso e fortalecendo cada dia mais. Então,
Primeiro, aumentando a ação positiva na direção das aspirações, revisando as aspirações em cada interação. Então, a gente precisa estar sempre focando para saber qual é a aspiração, qual é o anseio que aquela pessoa tem para o seu futuro. As aspirações podem, algumas vezes, parecer tão distantes que os indivíduos não acreditam que algum dia possam atingi-las. Crenças derrotistas, como por que tentar? Só vou fracassar de qualquer modo? É muito esforço. Isso tudo pode minar a motivação e energia e tornar o planejamento da ação mais desafiador. Assim, o primeiro passo antes de tomar uma ação positiva é revisar as aspirações e o significado de cada interação com a pessoa. Isso cria energia, gera esperança e desenvolve dinamismo. Lembrem, a Jack, nos primeiros momentos, ela não conseguia nem levantar da cama. A equipe ia lá a todo momento, toda hora, e falava, olha, vou voltar. Eles ouviam o que Jack tinha a dizer, eles aceitavam aquilo que Jack, eles acolhiam ela e voltavam. Então, no início ela não tinha energia alguma, e aí eles foram buscando todo o significado por trás daquilo que a Jack tinha. A ação positiva transforma as aspirações e os significados em passos. Lembrem, passos, às vezes, por si só, eles não têm tanto sentido para a pessoa correr atrás, mas quando a gente pega os passos para alcançar a aspiração que a pessoa tem, ele faz todo sentido. Inclui formas de realizar as aspirações diariamente, então todo dia ela tem que estar fazendo, porque se for uma aspiração muito longe, por exemplo, fazer uma faculdade ou me tornar médico, cirurgião, é algo muito longe, demora ainda 10 anos até a pessoa passar no vestibular, fazer toda a faculdade, depois a especialização, é um processo demorado, né? É um processo que, por mais que ela passe na primeira prova, tem todo um percurso. Então, a gente precisa realizar todos os dias o mesmo significado, né? Qual o significado por trás de se tornar um cirurgião, um médico cirurgião? Ah, tal, esse é o significado. Então, todo dia a gente começa a acessar de outras maneiras, por isso os pequenos passos. Fornece marcadores significativos de progresso, fornece evidências do sucesso que ajuda a fortalecer as crenças positivas, promove propósito, que é importante para o bem-estar e a recuperação. Gente, eu falei isso tudo nos capítulos anteriores, tá? Então, se você ainda não viu, acesse os capítulos anteriores para você conseguir acessar isso aí, conseguir acessar as aspirações que esse indivíduo vai nos trazer. E é muito importante acessar isso para fazer sentido e conseguir acessar o modo adaptativo. Porque se você não sabe a aspiração, o que move essa pessoa, o significado, o sentido que ela tem por trás, não vai fazer sentido a terapia. Né? Porque muitas das vezes a gente move segundo o que nós achamos. E nós estamos trabalhando transtornos desafiadores. São pessoas que estão cansados de tudo aquilo que já faz parte do dia a dia. Né? Eles já estão ali há 10, 20, 30 anos fazendo o mesmo progresso ali em terapia. E aí a gente vai ver aqui também, porque tem aquele olhar do outro ainda preconceituoso sobre essas pessoas. Dividindo as aspirações em passos. Depois que os anseios do indivíduo são revigorados, você pode associar aspirações animadoras de longo prazo a ações positivas atuais e específicas. Isso pode tornar animadores até mesmo os passos mais iniciais. Você quer dizer que, se eu me levantar todos os dias pela manhã, posso estar mais perto de eu me tornar um viajante pelo mundo? Tá, eu posso fazer isso. Então, a pessoa, ela quer viajar pelo mundo, mas o primeiro passo é colocar o pé ali no chão. E a gente precisa fazer isso para a pessoa, porque faz sentido para ela, tá, joia? Isso é importante para a pessoa conseguir acessar. Ao dividir a aspiração em passo suficiente, o indivíduo percebe que o alvo é atingível. Pode ver o caminho, fortalece o esforço e a determinação durante o percurso. Quando ela pensa somente lá no futuro, eu estar formada já e exercendo a profissão, pode ser algo muito difícil, mas você começa a dividir em pequenos passos, em passos pequenos que fica fácil para essa pessoa acessar. E ele vai mostrar aqui um exercício, né? Tem aqui no apêndice, já compartilhei o apêndice, são os pequenos passos para a gente alcançar ali o que aquela pessoa, o que aquele indivíduo está precisando. Então, você pode ser flexível ao registrar os passos e progredir na direção das inspirações de uma pessoa. Use um quadro em branco
uma folha de papel ou algum auxílio visual. Aqui, ele nos traz esse exemplo. Então, você pode fazer aqui. Porém, você pode fazer num quadro, um quadro branco, você pode fazer uma folha de papel, se não tiver, desde que você faça a nota e faça sentido para aquela pessoa. A aspiração ela é colocada no topo dos passos à direita, os significados motivadores ficam à esquerda. Para identificar os passos, comece com uma pergunta, como: o que temos que fazer para chegar lá? E aí o terapeuta ele vai aqui conversando com o indivíduo para chegar. Então, aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu não consigo riscar aqui, ó, mas aqui, ó, aspiração, e tem a primeira linha e a gente vai colocando, ó, passos, passo a passo. E aqui o significado da aspiração, a gente vai ver isso preenchido, mas tem aqui também alguns passos que nos facilitam para preencher isso aqui, tá? Você, então, pode ajudar o indivíduo a organizar os passos em uma sequência. Você pode continuar identificando os passos com o indivíduo até que o mapa do caminho tenha passo suficiente para ligar o presente à realização da aspiração. Então, a aspiração. O que essa pessoa quer? Ela vai ficar lá no topo. Eu quero me tornar médico. Então, aí você vai colocar qual que é o significado disso, ajudar pessoas. Então, eu começo a colocar passo a passo, até eu chegar aqui no topo, que é onde eu quero. E aqui ele dá alguns exemplos, ó. Voltar a estudar para ser uma enfermeira que luta pelos outros. Então, precisa de exercitar pela manhã para ter energia, estudar para o vestibular, procurar escolas, descobrir como pagar e procurar aulas, né? Aqui ele dá um passo a passo aqui de acordo com a realidade de estudo nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, ter um relacionamento romântico. Esses passos, gente, a gente tem que adaptar também de acordo com a cultura, né? Aqui, como a gente está falando de cultura americana, primeiro ele estuda para o vestibular, depois que ele vai procurar a escola. Aqui não, aqui a gente primeiro procura a escola para depois procurar o vestibular, né? Aqui igual procurar aulas. A gente primeiro vai procurar onde você quer estudar para depois. Então, coloque isso na realidade da nossa cultura. Por exemplo, ter um relacionamento romântico. Primeiro, eu preciso juntar a reunião da comunidade para conhecer pessoas, conversar com pessoas, pensar onde eu gostaria de ir para conhecer outras pessoas com o mesmo interesse. Outro passo, eu tenho que receber alta. E às vezes a pessoa fala assim: para eu ter um relacionamento romântico, eu tenho que receber alta. Tá, ok. Enquanto você não recebe alta, o que a gente pode fazer antes disso? Então, a gente tem que ter esse domínio, a gente tem que ter essa maldade para investir. Falando aqui de maneira mais simples, para ficar claro, para eu conseguir explicar para vocês. Mas a gente vai falar conforme a linguagem do indivíduo. Então, receber alta, ele não vai receber alta hoje, não vai receber alta amanhã. Talvez vai receber daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Mas enquanto você não recebe alta, o que a gente pode fazer para você conseguir ter um relacionamento romântico? Eu posso conversar com pessoas, eu posso procurar onde tem pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Então, depois que eu sair, eu posso ir a lugares na comunidade onde há pessoas. Olha, diariamente, imaginar o que eu cozinharia para minha família algum dia com uma boa parceira. Então, se eu quero ter um relacionamento romântico, então, o que vai me motivar a ter? Todos os dias eu vou me imaginar o que eu vou cozinhar para essa pessoa, para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos, ou como que eu vou fazer, entende? Todo dia ela tem que ter ali uma motivação até ela chegar no objetivo, na aspiração. Por fim, você pode colaborar com o indivíduo para desenvolver planos diários que ajudarão. Então, programar um alarme para acordar cedo, planejar as refeições para reduzir a energia, praticar mindfulness ou oração para desligar e relaxar à noite. Então, você pode fazer todos os dias alguma coisa ali. E aí ele coloca aqui a figura 5.1, que é o exemplo. Olha, a aspiração é ter um relacionamento. Então, para ele ter um relacionamento, tem que ter o próprio apartamento. Ok, mas antes de ter o próprio apartamento, eu tenho que conhecer alguém. Então, ele coloca aqui, de baixo para cima, deixa eu ver se eu consigo, olha, de baixo para cima, que eu abro pelo computador, pela internet, eu não consigo
fazer as marcações, mas aqui embaixo eu passo para aspiração. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar meus pés no chão pela manhã, porque se eu não me levantar da cama, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento. Então, isso é um passo mais fácil, mais realista até eu alcançar. E aí ela foi colocando de pouco a pouco, né? O terapeuta foi colocando aqui de pouco a pouco até chegar no relacionamento. Quais os significados dessa aspiração? Companheirismo, alguém para viajar, alguém para tentar coisas novas, alguém para fazer compras, alguém que você ame. Então, ele colocou todo o significado por trás de ter um relacionamento. Note que não é necessário preencher todos os passos do diagrama, apenas o suficiente. Aqui ele colocou vários, mas você pode colocar até mais se quiser, ou menos, mas também não tem necessidade. E, ó, essa no apêndice F, eu já coloquei o apêndice lá no grupo, mas caso alguém não tiver acesso, vocês me pedem de novo que eu coloco lá, tá bom? Aqui tem poucas linhas, se preciso vocês podem fazer com mais linhas, mas também não precisa preencher todas. E aí tem a programação de ações positivas para as aspirações. As ações positivas, gente, é aquilo que antigamente a gente chamava de tarefa de casa, tá? Então, são as ações positivas, né, o partir para a ação mesmo para a gente realizar. Então, junto com o indivíduo, lembre-se, tudo o que nós fazemos aqui é junto com o indivíduo. Não é por nós, não é para nós, é para eles. Então, tem que ser feito em conjunto com ele. Então, junto com o indivíduo, planeje atividades para que aproximem de realizar as aspirações. Essas atividades podem variar desde passos como ler, ir a uma palestra gratuita ou visitar a família, até buscas mais amplas, como ser voluntário, conseguir um emprego ou cuidar de um idoso. No caso da nossa Jack, ela se voluntariou para trabalhar lá na clínica com idosos toda quarta-feira. Ele colocou o apêndice E, né, que é o que eu passei, que é para a gente. O apêndice E, perdão. Aqui, o apêndice E é aquele que a gente falou também, acho que na semana passada, se não me engano. Foi na semana passada, que é para fazer aqui a atividade para a pessoa conseguir ali alcançar ela todos os dias, tá bom, gente? Ó. Aí aqui, ó, vocês vão preencher qual é a aspiração, significado, e aí as atividades no domingo. E aí esses quadrinhos vocês vão colocar às 8 horas da manhã, acordar e vestir uma roupa. Na segunda-feira, escovar o dente, ou almoçar, participar da noite de jogos. Então, é preencher aqui mesmo, passo a passo, com um indivíduo, com aquele indivíduo, para alcançar os resultados que ele está precisando, que ele está desejando alcançar. E aí a gente constrói gradualmente. O objetivo da ação não é assegurar que cada momento do dia alguém seja pleno ou que essa pessoa seja ativa o tempo inteiro. Até porque nós não somos ativos o tempo inteiro e nós não vivemos uma vida 100% plena. E a gente também tem que ser realista. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de tristeza. Né? A gente fez o estudo sobre emoção, vou fazer a parte 2, estou só organizando para falar. E durante o dia, diz que a gente sente pelo menos 20 emoções diferentes por dia. Então, assim, não tem como eu falar que eu vou ficar, que esse indivíduo, que o nosso cliente, o nosso paciente, ele vai ser 100% feliz e vai ter uma vida perfeita. A gente tem que ser realista. Esse não é o objetivo. Mas colocar passos de maneira tranquila, de maneira leve, para que ele alcance os resultados. Lembrando que a gente está falando de transtornos desafiadores. Então, eu não vou falar que eu vou reduzir 100% a alucinação, os delírios daquela pessoa, mas a gente tende ali, com essa melhora, fazer com que os sintomas negativos eles reduzem de maneira grande ali para aquela pessoa. Mas eu prometo isso? Não, ele vai percebendo isso com o tempo, porque ele vai começar a avaliar e ver que aquilo ali não é tão real para ele assim, que ele não tem que dar tanta ênfase, tanta atenção, tá? Mas isso a gente vai aprendendo, fazendo de passo a passo, e vai aprendendo com o tempo. O risco de uma programação sobrecarregada é que não realizar as tarefas planejadas pode ser decepcionante e frustrante, desencadeando crenças derrotistas. Então, se eu dou muita tarefa para aquela pessoa fazer, ele não vai conseguir dar conta, e o não dar conta vai fazer ele se sentir muito pior do que quando começou. Então, comece de pouco a pouco e vá acrescentando de acordo com que ele vai evoluindo.
avaliando o progresso e tirando conclusão. À medida que os indivíduos concluírem com sucesso, tire conclusões que os ajudem a notar, fortalecendo as crenças positivas sobre si, sobre os outros e sobre o futuro. Cada passo bem-sucedido pode ser reconhecido ou celebrado. Os indivíduos podem pendurar uma cópia do diagrama para que possam vê-los todo dia. Gente, está falando aqui, ajudem a notar, não é nós que temos que notar e perceber, são eles. Então, a gente vai começar a mostrar para eles. E aí, como que a gente faz isso? Com perguntas. A gente aprendeu no capítulo passado sobre fazer as perguntas. A gente vai pegar no próximo capítulo também algumas perguntas, mas a gente não vai fazer somente um elogio diretamente para ele. Nossa, você conseguiu. Mas mostrar que ele conseguiu e fazer com que ele perceba. Né? Você não acha que você evoluiu? Nossa, me parece que você evoluiu bastante. Você concorda comigo? Ou, nossa, você surpreendeu com esse avanço, né? Bem mais do que a gente esperava, você não acha? Então, assim, mostrar para ele que ele consegue perceber isso. Quando ele começa a perceber, a gente começa a avançar mais. Porque a gente pode perceber. Você pode olhar e falar assim, nossa, mas como que ele não percebeu? Simples, gente. Às vezes ele não percebeu e, ok, ele não tem como perceber tudo o que está acontecendo ali. A gente precisa de passo a passo para observar as coisas, tá bom? De maneira devagar. Eu passei uma página que eu gosto de acompanhar no meu livro físico. Passei uma página a mais, e aí eu tô no livro físico, eu fiquei perdida aqui, onde está, onde eu estou. Eu gosto de acompanhar no meu livrinho, ele fica aqui no meu colo, para eu ver como que eu tô, porque eu faço algumas anotações também, que me ajudam. Gente, aí eu vou falando, e como eu sempre digo, se ficar alguma dúvida, vocês deixam no comentário aí, deixam no chat, quem está assistindo a estreia ao vivo, né? Então deixa no chat, quem está assistindo a gravação, deixa aí nos comentários, ou compartilha com a gente lá no grupo. Porque, como eu falei na aula de quinta-feira, a gente está falando sobre as crenças intermediárias, os pressupostos subjacentes. Se vocês não falam nada, então eu compreendo, eu acredito que vocês estão entendendo, portanto, eu continuo do mesmo jeito, tá? Então, eu espero o feedback de vocês. Quando os indivíduos eles tiverem ações positivas, chame a atenção para as crenças positivas. Então, a gente precisa estar sempre reforçando as crenças positivas. Aspirações podem ser alcançadas com planejamento, então a gente vai planejar um passo a passo. Ação significativa produz energia, né? Lembre de Jack que não tinha energia nem para levantar da cama, mas aí, à medida que os integrantes da equipe, né, foram chegando até ela, ela começou a sentar. Então, quando a gente tem uma ação significativa, essa pessoa ela vai reagir. Ação significativa e humor também estão conectados. Então, se o humor da pessoa não melhorou, a gente precisa modificar porque a ação ainda não está sendo significativa. Lembrem-se que quando a gente consegue acessar o modo adaptativo, o comportamento da pessoa, desse indivíduo, tende a mudar completamente, tá? Cada passo que eu dou me deixa mais perto das minhas aspirações. Então, eu sou capaz, competente, estou no controle. Então, a gente começa a modificar essas crenças aí, trabalhando na questão de eu sou capaz, competente, estou no controle, fazendo com que cada passo que ele dá tenha sentido e realmente o significado daquilo que ele está fazendo venha a ser o mais próximo do significado da aspiração que ele deseja. Por isso é importante a gente ter ali a ideia do que é o significado, né, por trás daquela aspiração. Falando da Jack, seu terapeuta e a equipe da sua instituição trabalharam em conjunto como um time para transformar os seus sonhos em realidade. Eles também desenvolveram maneiras para que ela cumprisse os significados associados às suas aspirações. Não se tratava apenas de atingir o objetivo desejado de ser voluntário, mas também de maximizar oportunidades para que ela se visse como prestativa, acolhedora, conectada e feliz. Então, não é simplesmente ela ir lá e ser voluntária, mas qual o significado de ser voluntário? Esse que era o objetivo. E aí, aqui eles atualizaram, né, o mapa dela, o mapa da Jack, todo o encontro deles. Eles vão estar atualizando. Lembre-se que se eu não tenho informação suficiente, eu coloco que aquilo é uma suposição minha.
E à medida que eu for tendo essa informação, eu vou atualizando esse mapa e colocando se o que eu acreditava antes está confirmado ou não, porque às vezes eu acredito algo, eu suponho algo que não é verdade. E aí eu vou deixando isso. Lembre-se, nós somos apenas os terapeutas, nós somos os facilitadores para ajudar que esse indivíduo encontre a sua melhor versão, o seu melhor self. Porém, tudo que é feito aqui é através do indivíduo, pelo indivíduo, através do que ele gosta, tá? Então, não importa se você gosta, não importa se você não gosta. Se você se sente desconfortável, você pode falar isso com o indivíduo, porque a gente falou, às vezes, de trabalhar junto e fazer exercícios, atividades que vocês trocam ideias ali, estão de acordo. Então, se alguma atividade, por exemplo, não te deixa confortável, você pode falar com o indivíduo e tudo bem, você também é humano e você pode mostrar para ele que você é humano. Até porque nos transtornos desafiadores, eles têm muito uma crença, né? Alguns deles têm essa crença, eu acredito que a maioria, se eu estiver errado, né? Mas eu falando dentro do que, quando eu trabalhei, a maioria tinha. Eu não posso falar da maioria no mundo, mas a maioria deles tinha um receio, uma crença de que nós, enquanto terapeutas, profissionais da saúde, estávamos ali tentando dominar eles. Então, quando eu reconheço que eu sou humano, eu mostro para ele a minha fragilidade, e que eu não estou para dominar ninguém, que eu não estou querendo mandar em ninguém. Ao contrário, né, eu posso mostrar para ele que eu não sei, que eu domino e que ele pode me ajudar. Lembre-se que eu acho que foi no capítulo 3, eu falei sobre isso, sobre pedir ajuda do indivíduo para que ele possa nos ensinar. Até porque isso, quanto mais a gente coloca ele no controle, não somente da vida dele, mas no controle de todo o trabalho, ele se sente muito melhor, muito mais à vontade para fazer qualquer atividade a partir disso, tá? Então, identificando os desafios. Depois que os significados e os passos das ações forem desenvolvidos, você pode começar a considerar os desafios que interferem na realização. Os desafios são os sintomas negativos. Abordem os desafios somente até o ponto em que eles impedem a ação na direção das aspirações. Então, eu não vou ficar falando assim com ele, mas essa voz que você está ouvindo, isso que você está vendo, e ficar questionando ele o tempo inteiro sobre os sintomas negativos, né, sobre esses desafios, sem motivo algum. O meu objetivo é que ele torne a melhor versão dele ali, no seu modo adaptativo, no seu melhor eu, no seu melhor self. Se o meu objetivo é esse, e eu sei que até o presente atual, né, o presente momento, né, dezembro de 2022, a gente ainda não sabe como curar uma esquizofrenia. Pode ser que em 2023, 2024, 2025 ou qualquer outro ano, pode ser que algum dia se desenvolva a cura, mas a gente sabe que, até o presente momento, não existe cura. Então, para que eu vou ficar questionando os desafios dessa pessoa sem um fundamento, sem uma base, ou sem algo que realmente faz sentido? Né? Então, eu vou questionar, eu vou trabalhar esses desafios somente até o ponto em que esse desafio atrapalhar para ele alcançar a aspiração. Tá bom? Então, se não está atrapalhando a aspiração, eu não vou mexer. E aí, a partir do momento em que ele for se sentindo incomodado e ele for alcançando o melhor eu, ele mesmo vai começar a trabalhar esses desafios de maneira automática. E aí, já finalizando, o capítulo 5, como eu disse, é um capítulo bem rápido, né? Palavras de sabedoria que eles nos trouxeram aqui em todo o final de capítulo. Estabelecer aspirações e uma missão conduz naturalmente à ação. Então, estabelecer aspiração e uma missão conduz à ação. É aqui que emergem as múltiplas defesas, inibições e comportamentos da segurança do indivíduo. Por exemplo, pensamento paranoico, evitação, hipervigilância, paranoide, perdão. Podemos revigorar a pessoa para manter a motivação diante dos vários desafios. Então, a gente vai revigorar, porque mesmo que vier o desafio, a gente vai trabalhar ali para que ele se sinta motivado. A ação significativa estimula o modo adaptativo, que ativa características e crenças positivas. Esse foco constante em investimento mental nos traços positivos, pontos fortes,
talentos e crenças afasta o foco dos aspectos negativos. Então, quando eu começo a fazer uma ação significativa, eu começo a estimular o modo adaptativo. E quanto mais eu invisto nas ações positivas, a pessoa ela vai começar a afastar o foco dos desafios. Então, assim, é automático. Né? Sem ela ficar se prestando, se observando, acabar com aquele desafio ali, ela começa a ir de pouco a pouco a modificar e desativar esses momentos, esses desafios ali naquele momento. Então, as relações interpessoais estimulam atitudes e crenças positivas. Então, também, quanto mais ela começa a conviver com outras pessoas, né, lembre-se da Jack, no início, o objetivo, eles viram que ela gostou da bijuteria, então eles queriam pegar ali a Jack e colocar ela em um conjunto e fazer ela participar. E à medida em que ela foi se envolvendo com outras pessoas, ela foi melhorando muito mais. Então, ter uma relação interpessoal com os amigos, com a família, isso ajuda muito a pessoa. As atividades se traduzem em significados pessoalmente valorizados de autoestima e de respeito. De tempos em tempos, o indivíduo pode se deparar com atividade específica muito desafiadora. E tudo bem, gente. Você pode ser um colaborador perfeito, chamando a sua atenção para a emoção positiva e o significado aspiracional da tarefa. Então, ele quer fazer algo e é muito difícil. E a gente vai começar, ok. Por que a gente quer fazer isso? Vamos procurar o significado, buscar o objetivo, buscar a essência de fazer aquilo ali, o porquê de fazer. Recorra ao modo adaptativo para acessar a motivação e a força da vontade. Então, lembrando, sempre a gente vai acessar o modo adaptativo daquele indivíduo. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora a palavra-chave, porque a gente chegou no final do capítulo 5 e a gente vai entrar aqui no capítulo 6. Como eu falei, o capítulo 5 ele é bem pequeno, né, algo bem resumido, e a gente vai falar do capítulo 6, também não é muito grande. E aí no capítulo 6, a gente finaliza a parte 1 do livro, e aí a gente vai depois, na próxima semana, chegar na parte 2, tá bom? Então, a senha desse capítulo 5 e 6 é 1242 CTR07. Hoje é o nosso quinto encontro, né? Tivemos o capítulo 1 e 2. Já me perdi, deixa eu confirmar aqui. Acho que esse acho que é o nosso quarto encontro. Tivemos o capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Esse é o nosso 5. Nosso quinto encontro já. Nós tivemos, então, com essas 5 palavras-chave aí. E aí a gente vai voltar no capítulo inicial, capítulo 6. Gente, tá ficando tranquilo, né? Vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Tá conseguindo adaptar e tá conseguindo compreender toda a questão? Né? A Jaine que vai entrar aí no estágio, né? Deixa aí o comentário se tá fazendo sentido. Se tiver dúvida, deixa que eu vou responder aí no chat, ou vou responder no comentário, ou se vocês quiserem mandar lá no Telegram ou no WhatsApp também, a gente tira todas as dúvidas. O bom de tirar as dúvidas aqui no vídeo é que se outras pessoas tiverem também a mesma dúvida, a gente já responde para todo mundo. Capítulo 6, fortalecendo o modo adaptativo. Falando da Jack, Jack tem feito e entregado bijuterias no lar de idosos há mais de 2 meses e tem sido voluntário, como eu disse, não é tão simples assim, né? Os integrantes da equipe custaram a chegar nela, e aí até chegar nela, para ela fazer lá, já tem 2 meses de um capítulo para o outro. Então, é algo assim, ele está explicando os passo a passo, mas ele passa somente o resumo, porque imagina a gente falar de todos os encontros ali dos 5 minutos que eles tiveram com o Jack, não daria conta para contar no livro, né? Então, já tem 2 meses que ela tem sido voluntária, que ela está entregando as bijuterias e tem sido voluntária na instituição nos últimos 2 meses. Ela passa mais tempo com seus companheiros e as visitas à sua família estão durando cada vez mais. Então, olha só, para quem não conseguia nem levantar da cama, tá conseguindo uma evolução muito grande. Algumas vezes ela ainda expressa desejo de trazer as pessoas de volta dos mortos, mas tem tido bem menos experiência de sair de casa angustiada. Como eu disse, a gente não está curando ninguém. A gente está recuperando para que a pessoa ela tenha uma vida
agradável, uma vida prazerosa, em que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Então, Jack continua ali tendo seus desafios, ela continua querendo trazer pessoas de volta aos mortos, né, de volta dos mortos. Porém, isso não impede que ela faça as bijuterias, que ela faça o voluntário no lar de idosos, que ela participe das noites de jogos. Ela começou a se desenvolver muito mais, continua tendo os sintomas negativos, porém muito menos do que era inicialmente. Então, como um time, seu terapeuta e a equipe na residência querem garantir que Jack note suas capacidades e sucessos. Quer garantir que ela note suas capacidades e sucesso e se veja como forte, competente, prestativa e com valor. Eles tentaram fortalecer essas crenças e outras durante o seu tratamento. E mesmo quando os momentos são mais estressantes. Certo dia, o terapeuta de Jack lhe perguntou: Você já está envolvida com o projeto de bijuterias há algum tempo? O que isso diz sobre você? Como eu disse, ele não elogia, ele faz ela refletir. Então, o que isso diz sobre você? Jack respondeu: Eu os deixo felizes e estou fazendo amigos. Eu sou boa. O terapeuta então perguntou: Em dias que não parecem tão bons ou quando não tem muita coisa acontecendo, valeria a pena pensar sobre como você é boa, uma pessoa boa que ajuda os outros? E ela sorri e responde, com certeza. Então, quando você não tiver num dia bom, né, lembre-se que alguns dias você é muito boa, né, que você sempre é boa e que você ajude as pessoas. Lembre que você é boa. Então, vai ter dias ruins, dias tristes? Vai. Mas aí, quando vier esse dia triste, lembre-se que você ajuda pessoas, que você é boa para elas. Então, a terapia, a CTR, ela é um processo experiencial. Então, faz a pessoa experimentar mesmo na prática, na qual os indivíduos passam a acreditar que são capazes, amáveis, que podem desfrutar das coisas e podem se conectar, que outras pessoas os apreciam, querem conhecê-los e se importam, e que eles podem fazer a diferença no futuro. Uma parte importante da abordagem da CTR é chamar a atenção para essas crenças positivas a fim de fortalecê-las. É claro, quando o indivíduo começa a viver a vida que deseja, ele irá se deparar com estressores e coisas que nem sempre vão ocorrer como ele quer, né? A vida é cheia de altos e baixos. Quando a vida é mais difícil, emergem desafios como sintomas negativos, alucinações, delírios, agressões e autoagressão. E a gente vai falar também, a partir da segunda parte, a gente vai falar sobre esses sintomas, tá, gente? Sobre esses desafios, que são sobre os delírios, sobre as alucinações, sobre como trabalhar e empoderar a pessoa quando ela está experimentando esses sintomas negativos. Então, resiliência é descobrir e desenvolver um senso de empoderamento no que diz respeito a esses estressores e experiências. Resiliência é saber que você pode enfrentar essas coisas e não permitir que se atravessem no caminho. Desenvolver crenças de resiliência é outra parte. Então, descobrir que vai acontecer isso, que você vai ter os sintomas, porém você vai saber lidar com eles e vai superar eles, tá bom? E aí, na segunda parte, hoje a gente vai falar sobre fortalecer, na segunda parte do livro, que a gente vai iniciar semana que vem, a gente vai começar a trabalhar justamente sobre isso. Eu sei que semana que vem é Natal, né, e Ano Novo, mas eu vou fazer o vídeo assim mesmo, vou deixar porque a gente já tá bem atrasado. E aí, quem for assistir gravado depois, assiste com tempo, com calma, mas eu vou deixar para a gente não ficar mais atrasado. A gente já atrasou bastante, já era para a gente estar finalizando hoje, era para ser o último capítulo, e a gente ainda está na primeira parte do livro, porque eu fiquei sem computador, eu sei que o problema foi aqui, mas a gente precisa recuperar, tá? E a gente vai ver isso aí depois do finalzinho, que eu vou falar um pouquinho de como vai ser os próximos capítulos da segunda parte. Então, nesse capítulo, focamos em como identificar as crenças ativadas durante as experiências positivas e aquelas que contribuem para os desafios. Também abordamos como fortalecer crenças positivas e desenvolver crenças de resiliência por meio da orientação. Fortalecer o modo adaptativo promove resiliência, um aspecto importante de bem-estar e recuperação. Então, a gente precisa estar fortalecendo ali o modo adaptativo. Lembre da setinha, a gente acessa, a gente energiza, a gente desenvolve, a gente parte para a ação e a gente continua a fortalecer o modo adaptativo o tempo todo. Então, por ser desafiador para os indivíduos descreverem as crenças que ele tem sobre si mesmo, sobre os outros,
e sobre o futuro. Pode ser desafiador, então não é simples, né? Falar é muito fácil, entender é muito simples, porém a gente sabe que na prática não é tão simples assim. Tirar conclusões das experiências é um processo sistemático. E por que a gente vai tirar conclusões? Porque a gente precisa reconhecer os pontos fortes, desenvolver ou reforçar as crenças, construir crenças de resiliências que sejam mais acuradas do que as crenças que alimentam os desafios. Então, a gente precisa identificar as crenças positivas que podem ser fortalecidas. Você tem que identificar quais são as crenças negativas e quais são as crenças positivas. Por isso que a gente precisa preencher aqui, deixa eu voltar aqui no mapa, né? No primeiro momento aqui do mapa. A gente tem aqui o nosso mapa da recuperação e a gente precisa estar preenchendo ele aqui o tempo inteiro justamente por isso, tá? A gente precisa identificar as crenças positivas que possam ser fortalecidas. Crenças que movem os desafios também são alvos importantes para as mudanças. Quando os indivíduos estão no modo adaptativo, as crenças positivas se tornam mais acessíveis e podem ser fortalecidas. A gente precisa fazer com que eles estejam no modo adaptativo. E quando vocês veem essa mudança comportamental dele, aí a gente fortalece elas. Tá? A gente entra com pergunta, igual o terapeuta fez com o Jack. O que isso diz a respeito de você? Porque aí ela vai dar respostas positivas e vai ativar ali o que tem por trás, tá bom? Você terá o objetivo de enfraquecer as crenças negativas relacionadas aos desafios, substituindo-as por crenças de resiliências mais acuradas. E a gente vai aprender a fazer isso nos próximos capítulos. Tenha em mente que responder perguntas pode requer muita energia, né? Então, vamos ver ali como que está o indivíduo, aquele cliente naquele momento. Falando cliente, porque às vezes eles vão nos procurar aqui a pedido da família para a gente atender eles no consultório. E aí a gente precisa estar acessando e a gente precisa estar acompanhando ali como que está a energia. Ele veio por quê? Ele veio porque ele está com vontade ou ele veio carregado? Então, se ele não tem energia, a gente precisa energizar ele ali o tempo inteiro. Comece fazendo suposições sobre a crença e então ir aprimorando. Então, como que eu disse, a gente vai preencher aqui o mapa inicialmente, de acordo com as suposições, e à medida que a gente for conseguindo as respostas, a gente vai preenchendo e colocando realmente se está certo ou não. Então, observe o momento. Comece a observar o que a pessoa está fazendo naquele momento, tá? Pensando sobre o que isso pode significar e então ajudando a pessoa a notar o momento. Então, percebeu que ela está no modo adaptativo, naquele momento você faz ela perceber isso. Para identificar as crenças positivas no modo adaptativo, você pergunta: quando você está fazendo isso agora, qual é a melhor parte? Como que você se sente agora fazendo isso? Né? Eu notei que você estava sorrindo e disse a Johnson que foi com a Jack, né? Notei que você estava sorrindo e disse a John que estava se divertindo. O que significa o fato de você ser capaz de se divertir com ele? Então, olha só, eu faço ela perceber agora, no momento que ela está vivendo. Porque se você perguntar depois, deixar passar o momento, ele pode virar e falar assim, não sei, era naquele momento, agora eu não estou mais, passou. E aí a gente perde algo que é importante para a pessoa, tá? Se a pessoa não conseguir responder perguntas abertas, lembra que a gente falou nos capítulos anteriores. Faça perguntas mais fáceis, né? Façam perguntas mais fechadas. Para confirmar se as crenças são importantes, resuma o que você ouviu e jogue para o cliente, né? E aí você pergunta: é isso mesmo? Tá certo? Resumindo aqui, tá certo. E aí a pessoa ela vai falar se é ou não, vai confirmar ou descartar aquilo ali. E se ela descartar, gente, ok, né? Você entendeu errado? Faça de novo ali. Tá, então agora eu acho que eu entendi. Você tá falando isso, aí você repete o que ele disse para ele falar, realmente. E aí ele vai pensar, opa, ela realmente se importa comigo, porque está prestando atenção no que eu falo e está ali compreendendo muito melhor e consegue falar sobre o que eu sinto. Então, para confirmar, resuma e demonstre para a pessoa. Trazendo à tona a crença, né? Tente determinar se a sua posição sobre a crença está correta. E isso é importante. Então, se você acha que é tal coisa, você leva isso para a pessoa, tá? Você joga isso para ela. E se está certo, legal, você conseguiu acessar aquela pessoa.
é colaborativo e coloca o indivíduo no controle, porque a terapia é para ele, o objetivo é ajudar ele. Então, a gente sempre pergunta a ele e aceita as respostas que ele dá. A não ser quando eu falei, né, as respostas são muito difíceis de acessar, ou contém um alto conteúdo de delírio, de alucinação, de sintomas negativos, aí a gente vai buscar o significado. Mas lembra que a gente está falando quando nós já acessamos o modo adaptativo. Se você ainda não conseguiu acessar o modo adaptativo, é preciso que você volte nos capítulos anteriores para entender, a partir do segundo capítulo, como que a gente faz isso. Então, ajuda o indivíduo com dificuldade a colocar os seus pensamentos em palavras, reduz a quantidade de energia necessária para responder, pode ajudar o indivíduo a ver que ele não é estranho por ter certos pensamentos, pois os outros também podem entendê-lo e verbalizá-los. Os estímulos que você pode usar inclui, né? Você já notou que, né, mostrar para ele ali, então é as frases. Algumas vezes eu também sinto, então você se colocar que você também é humano. Né? Algumas pessoas também, né, se veem de tal maneira, você é assim. Então, compartilhar com ele que aquilo que ele sente, outras pessoas, inclusive você mesmo, já notou, já teve. Os estímulos para trazer as crenças sobre os desafios você já sentiu como? E aí você coloca a frase. Né? Eu sei que algumas vezes é difícil para mim partir para ação se eu penso tal coisa. E aí, isso entre o colchete que ele coloca, são as experiências que aquele indivíduo traz para você que envolve o desafio, tá? Então, você vai falar dele, sobre você e sobre outras pessoas para mostrar para ele e para buscar ali eliciar ali aquelas crenças, tá bom? Tanto as crenças positivas quanto as crenças negativas. Há momentos em que pode ser útil identificar uma crença ativada por um acontecimento específico. A análise em cadeia é um procedimento que você pode usar para descobrir essas crenças. Ela pode ser usada para eventos tanto positivos quanto negativos. Para positivos, você chama a atenção da pessoa para tornar essas crenças mais fortes e mais acessíveis. Quanto aos eventos negativos, é a oportunidade de determinar quais crenças são ativadas e que podem inibir a ação na direção das atividades preferidas. Antes de considerar uma análise em cadeia, coloquei de cor diferente, porque é importante, você precisa já ter construído um bom relacionamento com a pessoa. Então, aqui, gente, Jack, a gente já está mais de 2 meses ali trabalhando com ela. Então, primeiro ponto é, eu suponho que neste ponto você já tem um relacionamento forte, você já criou ali todo um rapport com essa pessoa, já mostrou a questão da empatia, você mostrou que você respeita ela, independente de qualquer coisa, e você não vê aquele indivíduo com um diagnóstico, você simplesmente vê o indivíduo por trás daquele diagnóstico. Você não descarta o diagnóstico, mas você não veste o indivíduo com um diagnóstico específico, tá? Então, primeira coisa, construa um bom relacionamento com a pessoa. Quando você tentar isso, a pessoa ela deve ter energia. Então, não tente fazer se a pessoa não está energizada. Se não tem energia, busque energizar essa pessoa. E procure também saber se ela tem recursos cognitivos para a conversa. Às vezes ela está com a frase, com a conversa muito desconexa, então busque ali recursos cognitivos. Você deve usar estratégias para acessar o modo adaptativo antes de usar alguma abordagem extensamente verbal ou exploratória. O imaginário é a chave para obter resultados certos. Faça a pessoa imaginar a cena e então veja como ela se sente e o que isso significa. Então, antes de eu ficar questionando demais a pessoa, eu tenho que saber se ela está apta para isso. Então, lembre-se que nós falamos no capítulo 13 e no capítulo 4, a gente falou sobre como acessar o modo adaptativo dessas pessoas, como ativar o modo adaptativo dessas pessoas que têm certa dificuldade em verbalizar ali as coisas. E falamos também sobre o uso do imaginário, o quanto o imaginário vai enriquecer essas pessoas, tá? Então, aqui ele tem um exemplo, tanto para uma experiência positiva, quanto para um evento negativo. Eu vou pular aqui, para a gente também não focar muito e acabar atrasando, para não ficar pesado demais. Então, gente, se eu não estou sabendo, se não está certo, ou se eu fiz algo e eu não estou conseguindo acessar isso, acesse novamente o modo adaptativo, porque às vezes a gente não conseguiu acessar o modo adaptativo direito. Como eu disse,
O conceito é muito simples. Agora, a prática a gente sabe que não é tão simples assim. Na verdade, a gente vai demorar 1 mês para tal coisa, 2 meses para outra, 3 meses para outra. Ou, às vezes, a gente consegue em 5 minutos acessar aquilo. Tá? Pode ser simples, mas na maioria das vezes a gente sabe que não é, porque a gente está falando de transtornos desafiadores. Como a CTR, de novo, é altamente experiencial, né, fazendo o tempo inteiro, você tem ampla oportunidade de ajudar os indivíduos a notar quando as coisas estão indo bem, quando estão indo melhor do que o esperado e o que significa o fato das ações que eles tomarem terem feito isso. Essas crenças são mantidas mais fortemente e terão mais probabilidade de serem retidas pelo indivíduo quando ele a descobrir por si só. Então, a gente percebe, mas a gente mostra para ele, para que ele também perceba isso. Não é somente eu perceber, porque se eu percebo, legal, eu consegui, mas será que ele está percebendo? Né? É aquele negócio, você vira para a pessoa e fala assim, nossa, você está tão bonita, e a pessoa olha e fala assim, eu tô gorda. Você fala, poxa, fulano não tá gordo. Mas a visão já está distorcida, então não adianta você ficar ali falando 1000 vezes para a pessoa se ela não percebeu aquilo. Tá? Então, faça com que a pessoa perceba, com que esse indivíduo perceba a sua evolução. E aí a tabela 6.1 contém aqui exemplos de perguntas para a gente usar para que essas pessoas notem que elas têm mais energia, capacidade, controle e conexão. Então, olha, aqui são várias perguntas, tanto para energia, capacidade, conexão e controle. Nossa, uau, tenho mais energia agora. E você? Né? Já que você conseguiu fazer isso, acha que é possível fazer de novo? Ou fazer algo diferente? Parece que nós, trabalhando junto, conseguimos fazer muita coisa. O que você acha? Né? O que diz sobre o fato de você conseguir fazer isso? Então, dá a ele as perguntas para que ele consiga verbalizar. Mas atenção, perceba antes se esse indivíduo verbaliza bem. Se ele não está verbalizando, a gente precisa acessar aí de um modo diferente, tá bom? E a gente vai aprender a acessar isso nos próximos capítulos, trabalhando como empoderar ali, como ajudar o indivíduo quando ele está tendo alucinações, delírios e outros sintomas negativos. As oportunidades iniciais para tirar conclusão provêm da observação dos benefícios durante o engajamento nas atividades que ativam e energizam o modo adaptativo. Igualmente, conclusões podem ser tiradas durante uma atividade em grupo. Então, não somente quando ele está sozinho, mas em atividade em grupo também a gente percebe isso. Estas são algumas das principais perguntas orientadoras que você pode usar durante atividades no modo adaptativo, né? Quando foram os momentos em que você se sentiu melhor ou pior? Em que aspectos você tem mais ou menos controle? Então, aqui são várias perguntas, né? Outras perguntas feitas ao energizar o modo adaptativo. Seria útil fazer mais ou menos disso? O que significa o fato de você realizar isso? Então, tem várias perguntas que faz a gente chegar. Aqui são alguns exemplos, mas a gente pode usar muitos outros, tá bom? Os indivíduos podem ser guiados para crenças mais empoderadoras à medida que avançam na direção das suas aspirações. Aprender a partir de pequeno sucesso estimula a pessoa a ir em busca de aspiração maior. Então, a partir do momento em que ele vai fazendo pequenos passos e vai conseguindo ter resultado, né, sucesso naquele passo, ele vai indo em busca da aspiração. Lembra ali no apêndice o F, a gente colocou, deixa eu voltar ele aqui. A gente colocou aqui no F esse aqui, esses passos para aspiração. Então, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo me motivar para fazer o passo daqui de cima. Se eu conseguir, eu vou me motivar para fazer o daqui de cima. Então, pequenos passos estimulam cada vez mais a pessoa a ir de encontro ali com as aspirações. Isso é fortalecido ainda mais quando os indivíduos têm sucesso repetido e progressivamente se aproximam da realização dos seus sonhos. Então, quanto mais a gente vai mostrando sucesso, mais ele vai se animando a fazer aquilo ali. A quantidade de progresso observado na direção da aspiração pode ser usada para fortalecer ainda mais. Então, quanto mais ele vai tendo progresso, mais a gente mostra isso. E isso, gente, a gente vai mostrando para ele o tempo inteiro. Você observou tal coisa, né? Aqui, ó. Você se lembra do primeiro encontro, você achava que jamais sairia do hospital? E o que você acaba de fazer hoje? Né? Me matriculei na faculdade. Opa, olha só o avanço que ele deu. Então,
Você começa a mostrar isso aí para aquele indivíduo que ele consegue, que ele é capaz e que ele pode fazer todos os passos ali para alcançar a aspiração. A atividade significativa proporciona alguma das melhores oportunidades para fazer a pessoa se voltar para fora. Porque às vezes ele está tão preso nos seus sintomas negativos que ele fica preso dentro dele mesmo, tá? Na direção das buscas que ele acha prazerosa e com propósito. Quando a pessoa se engaja nessas atividades, ela pode experimentar uma correspondente redução na angústia. E você pode comparar este e outros momentos que foram mais difíceis, né? E quando você ficava o dia inteiro na cama, isso era mais ou menos estressante. Quando a pessoa acha que não está tendo evolução, você lembra ela de algo no passado que não foi tão bom assim, aí ele vai falar, ah, não, naquela época era mais estressante. Ou, não, naquela época era menos estressante. E a gente vai fazendo todo um diálogo aqui com a pessoa. Você pode, então, guiar os indivíduos até a conclusão de que as atividades os colocam no controle para reduzir o estresse. Então, parece que quando você está fazendo as coisas que realmente gosta, você se sente bem, né? Isso mesmo, você concorda? Então, eu mostro para ele toda a realidade, ele pergunta, oh, você concorda? Né? Isso realmente está te ajudando? Gente, se estiver ficando confuso, vocês deixam no comentário, tá bom? Já falei isso. Mas também isso aqui vocês vão entender na medida que a gente vai prosseguindo nos próximos capítulos. Vai ficando muito mais fácil, muito mais compreensível, de fácil compreensão. Às vezes eu vou falar, vai travar a língua e a gente vai falar uma coisa errada, então deixa quieto. Sua estratégia pode se desenvolver desde notar o empoderamento até mesmo prevê-lo. Se os indivíduos conseguem ter mais controle sobre alguns dos desafios que experimentam, eles podem preservar quando as coisas ficarem difíceis. Esta é a definição de descobrir empoderamento interno e desenvolvê-lo. Gente, eu estou passando algumas coisas, mas é importante que vocês leiam o capítulo, tá? Eu estou passando aqui, fazendo apenas um resumo, né, discutindo aqui algumas coisas do capítulo, mas eu estou supondo que vocês já leram ele ou que vocês vão ler após essa aula, né? A aula é apenas um resumo com os pontos mais assim, e eu tento resumir um pouco do que está escrito nos outros capítulos ali, mas eu acho, nas outras linhas, mas eu acho muito importante vocês lerem, porque o livro é todo importante. Se eu fosse grifar tudo que era importante, eu teria que ler à risca todas as letras, todas as palavras, porque é muita coisa importante, tá? Principalmente os exemplos que eles colocam aqui das conversas. Então, quando os indivíduos começam a considerar novas possibilidades sobre si mesmos, é bom planejar como e quando eles trarão as ideias à mente. Alguns métodos incluem ensinar outras pessoas, realizar programação de ação positiva e criar cartão de empoderamento. Lá eram os cartões de enfrentamento e aqui a gente trabalha com os cartões de empoderamento. Então, quando eles começam a criar, a gente vai relembrar essas crenças positivas e de resiliência para ele. E aqui o autor coloca para a gente os autores sobre ensinar outras pessoas a fortalecer. Gente, lembrando, o livro são 5 autores, né? A gente vai falar sobre o Beck, porque né, Beck é o pai da TCC, e Beck ajudou a construção desse livro com seus 100 aninhos aí, e lançou esse livro para fazer a despedida dele aí da vida, né? Então, a gente vai falar da CTR do Iron Beck, porém ele não escreveu a CTR sozinho. Foi ele em uma equipe toda ali ajudando, fazendo o trabalho, tá bom? Então, Beck e Amigos fala sobre ensinar outras pessoas a fortalecer. Quando a gente fala de ensinar outras pessoas, é o indivíduo ensinar para outras pessoas mesmo. Como nós falamos no capítulo 3 e no capítulo 4. Eu posso pedir ajuda para esse indivíduo, para ele me ajudar ali em alguma coisa, para dar a ele o controle. E aqui também é a mesma coisa. Ensinar outras pessoas tem o benefício de fortalecer crenças positivas sobre a sua capacidade interpessoal e é uma das melhores maneiras de se conectar com os outros. Por exemplo, quando o indivíduo aprende alguma coisa nova, por exemplo, um passo de dança, uma receita, ensinar outra pessoa, como um pai ou uma mãe, um amigo ou um colega de quarto, envolve recordar e entender melhor. Entender a justificativa, o porquê que você está fazendo aquilo ali, momentos em que aquela atividade foi útil, te ajuda também a identificar, entender o melhor momento para fazer essa atividade e os passos para fazer isso com sucesso. Então, quanto mais eu faço e mais eu ajudo o outro, eu entendo o porquê que eu faço isso.
né? Ele até dá o exemplo de um filho ensinando o pai, por exemplo, o filho está estressado e ele ensina o pai a controlar o estresse fazendo um mindfulness. Então, ele mostra que ajudei o meu pai. Opa, eu também sei que eu faço isso porque eu estou estressado em alguns momentos e isso me ajuda a relaxar, tá bom? Então, as ações das pessoas fazem com que ela passe para o modo adaptativo. Ela pode notar que tem um controle, liberdade e força. Além disso, quando ela ajuda familiares, amigos, colegas de quarto ou conhecidos, ela poderá reconhecer a sua própria capacidade, sentir-se reconhecida e saber que ela está fazendo do mundo um lugar melhor. E aí você ativa várias outras crenças, mais outras aspirações. Programando a ação positiva é aquilo que a gente falou aqui, ó, desse quadrinho. Aqui, ó. Programação de atividades semanais, tá? Então, quando a gente começa a fazer a programação da ação positiva, outra maneira de solidificar a crença modificada é acrescentar prática à programação da ação positiva. E aí a gente identifica atividades na programação diária que ativam essa crença. Então, a gente vai ver aqui, ó, dentro desse quadrinho, aqui. O que ela tem feito, né? Você vai preencher, lembre-se que não é legal preencher tudo, porque quanto mais atividade a gente der para esse indivíduo, talvez ele tenha chance de falhar. E falhar numa atividade não é interessante, tá bom? A gente vai levar ele para o modo paciente, se ficar falhando muito. Então, identificar atividades nessa programação que ativem a crença positiva, estabelecer um horário para revisar os acontecimentos do dia e determinando se eles apoiam a crença de empoderamento, isso aqui é muito legal. Então, ele coloca até, dá o exemplo aqui, ó, de uma pessoa que as vozes diziam que o namorado ia matar ela. E embora ela tivesse obtido sucesso na escola, apartamento, namoro voluntário, ela continuava a ter momentos de preocupação e frustração com essas vozes. Em determinado momento, ela faz a pergunta: algum dia eu vou poder ser como as outras pessoas? Depois de examinar os fatos com o terapeuta, ela concluiu que sim, que ela poderia ser igual a qualquer outra pessoa. Eles definiram um horário no final do dia para examinar isso. Fazer isso repetidamente proporcionou oportunidades para que ela recordasse e fortalecesse a conclusão de que estava vivendo a vida como qualquer outra pessoa. Quanto mais fazia isso, mais ela acreditava e mais empoderada ela se sentia. Então, eu poderia simplesmente falar aqui com ela: não, mas se seu namorado fosse te matar, ele já tinha matado, né? Essa voz aí não tá com nada. Não, eu não vou fazer isso. Eu faço ela fazer esse questionamento. Eu levo ela a questionar isso de: será que eu vou poder ter uma vida como as outras pessoas? Tá, o que as outras pessoas estão fazendo que você gostaria de fazer, né? O que significa para você ter a vida como das outras pessoas? Então, a gente começa a buscar isso aí e estabelecer um horário para revisar os acontecimentos. Então, eu coloco as crenças no dia a dia, nessas atividades. Coloca aqui as crenças para que ela consiga ativar as crenças ali. Então, se eu estou trabalhando para ela alcançar as aspirações, automaticamente as crenças ali positivas estão sendo ativadas durante essas atividades. Mas à noite é bom estabelecer um horário. Pode ser de manhã, pode ser depois do horário do almoço, no café da tarde. Né? Eu falei à noite por causa do exemplo, para que ela consiga ver isso aí, se apoia ou não, tá bom? É muito bom. E aí, os cartões de empoderamento é muito legal, né? Os cartões de empoderamento seriam os mesmos de enfrentamento. Ele é excelente para auxiliar com a lembrança das crenças positivas e de resiliência. Esse cartão, ele pode ser de várias formas. Pode ser um cartão, mas também não necessariamente precisa ser um cartão. Pode ser mensagem de texto. Se a pessoa tem acesso ao celular, você pode colocar notificações ali o tempo inteiro, o celular fazer chamadas durante o dia, dar um toque avisando ela. Mensagem de texto, memes, vídeos, sinais, bijuterias, pôsteres coloridos, qualquer coisa que chame a atenção. Pode ser uma música, o que for, algo que faça a pessoa se sentir empoderada, tá? A gente vai trabalhar essa questão dos empoderamentos nos próximos capítulos. Quanto mais atraente for o auxílio para empoderamento da memória, mais fácil vai ser de usar. O propósito do lembrete é criar uma versão tangível de conclusões tiradas durante ou após as experiências. Esses cartões podem ser motivacional, para motivar ela a fazer algo, para planos de ação, né? O que ela tem que fazer ali durante o dia. Ele até dá o exemplo, né? Primeiro, leia o plano de ação durante o dia. Então, passo a passo do que ele tem que fazer. Pode ser de desafios, né? Que é o kit de ferramentas para as vozes. Então, ele pode ser relacionado
a trabalhar ali a questão dos desafios, ou pode ser de questão de acessibilidade, tá? Então, a questão da acessibilidade, ele vem dar aqui como exemplo para, preciso esperar pela energia ou meus filhos valem a pena o esforço? Então, o que é melhor para você acessar? E a gente traz aqui os cartões para essa pessoa. Então, pode ser que ele traz na figurinha, né? Pode ser um cartãozinho, ou não precisa ser necessariamente um cartão. Pode ser com posters, com imagens, com desenhos, e da melhor maneira que faça sentido para aquela pessoa. Gente, se ficar em dúvida, coloca nos comentários. Então, transformando elogios em perguntas, que eu falei, né? Elogiar diretamente a pessoa não vai fazer muito sentido, até porque elas ignoram os elogios dizendo, bem, foi tudo bem dessa vez, mas foi apenas um golpe de sorte. Ou eles atribuem sucesso a outras pessoas. Ah, eu fiz isso porque você está me ajudando, porque você é o terapeuta, porque você é isso, ou porque o fulano é muito bom. Então, apresente os elogios como forma de fazer perguntas, tá? Nossa, uau, deve ser muito inteligente para descobrir isso. Você não acha? Então, jogue para ele, você elogia, mas você coloca para ele perceber. Você acha também? Você concorda? Uma dica a ser lembrada é: toda vez que você quiser fazer um elogio a alguém, acrescente essa pergunta no final. Perguntinha simples, tá bom? Mas fazer com que essa pessoa mesmo perceba aquilo ali. Quando se trata de perguntas para descoberta guiada, vá ao encontro dessas pessoas. Então, a gente tem que ir ao encontro delas. Perguntas grandes e abertas podem ajudar os indivíduos a tirar conclusões. Só, gente, lembrando que tem pessoas que não conseguem responder perguntas grandes e abertas. Então, às vezes você tem que fazer perguntas mais simples e mais concretas, e é isso que ele traz. Você pode incluir, limitar as perguntas a apresentar opções ou outros métodos. Então, você pode fazer perguntas mais simples ou mais concretas, fazer perguntas para ter uma definição melhor de uma ideia, esclarecer uma ideia, adaptar a pergunta original para guiar na direção desejada, fazer mais perguntas mais diretas e fechadas, ou resumir as informações com o propósito de redirecionar, né? Então, a gente vai adaptar aqui todas as perguntas, todas as questões, de acordo com o que aquele indivíduo ele consegue trazer para a gente. Então, a gente tem pessoas que vão falar muito bem, outras pessoas que o conteúdo vai ser todo voltado para os sintomas negativos, outras pessoas que vão ter falas desconexas. Então, a gente vai adaptar as perguntas de acordo com o que aquela pessoa nos trouxer, tá bom? E repetição, 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 né? Que eu falei. Geralmente não fortalece nem muda com base em uma única experiência. A maioria das pessoas não costuma endossar uma forma diferente depois de uma pergunta. Então, é preciso fazer várias. Será a partir das repetidas experiências, da repetida orientação que eles vão poderão descobrir e desenvolver seu próprio empoderamento. Isso, gente, essa questão da repetição é todo o processo. É desde o primeiro capítulo. Eu repito, repito, repito. Eu insisto, eu insisto, eu insisto. Eu consigo, eu vou lá. Né? Como eu disse da questão da sessão. Eu não vou fazer uma sessão, às vezes, de 50 minutos com aquela pessoa. Eu vou lá 5 minutos e falo com ele, olha, eu vim aqui de manhã, mas depois do almoço eu volto de novo. E volto nem que seja mais 5 minutos. Se eu falar, eu cumpro. Então, eu repito aquela ação, eu faço de novo para mostrar para aquela pessoa que ela é importante e que ela faz sentido ali, que eu preciso, que eu quero ajudar. Eu vou repetindo, porque não é apenas em um encontro. Pode ser que em um encontro a gente consiga uma mudança muito boa, pode ser, mas é muito difícil disso acontecer, tá bom? Principalmente na questão, falando aqui, de transtornos desafiadores. Mas a gente pode aplicar aqui em qualquer tipo de transtorno, tá bom? A gente está falando Judith Beck trouxe já essa questão no terceira edição, né, do Teoria e Prática, mas eu acredito que agora, nesse 2023, vai chegar mais coisas a respeito da CTR para a gente poder adaptar. Se não chegar, ok, a gente vai adaptando com nossas próprias experiências também, fazendo a diferença aí na vida dos nossos clientes, no nosso consultório. Lembrando, né, fica a dúvida, qualquer coisa, vocês deixam no comentário, pode mandar lá no WhatsApp ou no Telegram, para a gente poder ir desenvolvendo isso da melhor maneira possível. E aí, palavras de sabedoria para a gente finalizar o capítulo 6. Esses indivíduos, eles estiveram sujeitos a um número incomum de eventos traumáticos.
Eles também se deparam regularmente com estressores menores que refletem atividades da sociedade em relação a si mesmo, como desajustados, que eu falei sobre o preconceito, né? Com defeito e sem valor. Como consequência desse estresse violento, eles desenvolvem uma imagem feia de si mesmo como sem valor, inúteis, ineficazes e impotentes. Com o tempo, essas imagens se tornam exageradas e eles tendem a se afastar de atividades que tragam propósito e da participação na comunidade. A pessoa pode pensar, eu não tenho valor, em resposta às frustrações no trabalho. Eu sou inútil, as insinuações de outra pessoa. Não gostam de mim, a rejeição dos outros. Estou inseguro e vulnerável, a intimidação dos outros. Eu sou impotente, quando se sente controlado. Focar no significado que o indivíduo associa a estressores maiores e menores é a melhor forma de chegar. Então, a gente não vai focar no estresse em si, mas no significado por trás daquilo ali. A CTR, ela envolve conexão, sucesso e propósito. Gente, é importante você ler tudo, tá bom? Eu só marquei aqui porque, como eu disse, se eu ficar lendo, eu vou ler todo o livro. E aí eu vou ficar só lendo, e para ler vocês, né, leem em casa, não precisa do grupo. Então, eu estou lendo aqui e focando naquilo que a gente considera ser um pouco mais importante no momento. Pode ser que outras coisas sejam mais importantes, mas no momento são as que eu considerei, tá? Como a CTR envolve conexão, sucesso e propósito, a resiliência do indivíduo aumenta com o tempo. Ele desenvolve um senso de segurança, valor, eficácia, conexão e poder, todos os quais atuam para apoiar ainda mais a resiliência. Quando sujeito a traumas menores da vida cotidiana, o ataque à sua autoestima pode ser neutralizado por inúmeras crenças positivas sobre si mesmo, permitindo uma recuperação mais rápida. Ele também tem menos probabilidade de interpretar mal as atitudes das pessoas e situações ambíguas. Em vez disso, ele ativa crenças que ajudam a não reagir exageradamente. Então, isso aí finaliza aqui com um pequeno resumo do capítulo do que nós falamos aqui no capítulo 6, para que a gente comece aqui a entrar na parte 2. Então, é isso, o capítulo 5 e 6. Finalizamos aqui a primeira parte do livro, né? A primeira parte do livro falando sobre o modelo da CTR de transformação e empoderamento. E agora a gente entra na parte 2, falando sobre empoderamento para os desafios comuns. Gente, essa parte 2 eu vou falar aqui rapidinho, mas a gente vai iniciar ela mesmo na semana que vem, tá bom? Então, essa sessão, ela conduz pela abordagem da CTR perante os desafios. Então, a gente vai falar sobre o processo para abordar os desafios. A gente vai começar a falar agora sobre como a gente vai trabalhar sobre o delírio, sobre alucinações, sobre os outros sintomas negativos. Então, entender as crenças subjacentes ao desafio, desenvolver intervenções relacionadas e empoderamento e resiliência, tá bom? O capítulo 7, a gente vai falar sobre empoderamento quando os sintomas negativos são o desafio. No 8, quando os delírios são desafios. 9, quando as alucinações são o desafio. Quando comunicação é o desafio. E o 11, quando o trauma, autoagressão, comportamento agressivo ou a substância do uso é o desafio. Então, semana que vem a gente vai falar capítulo 7. Eu acho que eu vou falar o capítulo 8, vou dar uma olhada, porque o capítulo 8 ele é pequeno, tá? Não, o capítulo 7, que é pequeno, e o capítulo 8. E a gente deve falar sobre ele, sobre os sintomas negativos para o desafio e sobre os delírios serem os desafios. Então, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Calma, que agora a gente vai entrar em si na parte mesmo que a gente entra já falando sobre os transtornos desafiadores, tá bom? E é isso, a gente finaliza aqui a aula. Eu vou compartilhar novamente a palavra-chave. Vou compartilhar a palavra-chave, perdi aqui onde que eu estou. Achei. Vou compartilhar a palavra-chave, gente. É isso, capítulo 5 e 6. Finalizando a parte 1 do livro CTR. Quem tiver dúvida ou alguma sugestão, ou quem falar não concordo, tá, Miris? Deixa aqui no comentário também pra gente entrar num acordo e esclarecer qualquer dúvida. Ou se você não concorda, deixa no comentário para que eu também possa aprender uma visão diferente, tá bom? E é isso. Capítulo 5 e 6, palavra-chave 1242, CTR 07. E, gente, um bom final de semana, né? Para quem está assistindo aqui. Um bom resto de sábado, um bom domingo, bom final de semana, bom dia, boa noite para quem está assistindo gravado. E é isso, gente. Até semana que vem no próximo capítulo.